Fala rapaziada atleticana, beleza? No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre como é que vai ser essa questão de viagens dos clubes da Série A no ano de 2026. Tentar entender quais são os impactos que isso pode ter, positivos e negativos dentro do cenário do Atlético e como isso pode interferir, como isso pode ser entendido dentro da competição e dentro do que são os adversários diretos do Atlético. Temos uma lista de números em 1.000 quilômetros que cada clube viajará durante o ano de 2026 apenas pela Série A do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras viajarão cada um 22,5 mil quilômetros. Santos, Botafogo, Fluminense e Flamengo viajarão 23 mil quilômetros cada. Vasco viajará 23,3 mil quilômetros, Bragantino com 24,5 mil quilômetros, Cruzeiro e Atlético Mineiro com 28 mil quilômetros, o Atlético e o Coritiba com 29 mil quilômetros, Inter e Grêmio com 35 mil quilômetros, Chapecoense com 40 mil quilômetros, Mirassol com 42 mil quilômetros, Vitória e Bahia com 55 mil quilômetros, e aí a cereja do bolo, né? O Remo com 95 mil quilômetros para viajar. O Remo praticamente vai dar 2,5 voltas em volta da Terra durante um ano de 2026. Porém, o que a gente consegue tirar desse cenário? A gente consegue ver duas vertentes. Primeiro, na minha opinião, os times que são de enfrentamento direto com o Atlético. Na minha opinião, Remo, Chapecoense e o Coritiba, que são os outros 3 times que subiram junto conosco, são também os que estão nessa disputa direta para essa briga para não cair. E aí, na minha opinião, o Inter e o Vitória, mais o Vitória ainda, são os 5 times que a gente vai enfrentar de forma mais direta, que são por onde o nosso campeonato passa, onde a gente tem que ser superior a esses times, tanto dentro quanto fora de casa, certo? E aí a gente consegue analisar o Remo viajando praticamente 3 vezes mais do que o Atlético, mais do que 3 vezes mais do que o Atlético viajará dentro do campeonato. Chapecoense também, com 40 mil quilômetros a mais, junto com o Coxa, que se equivale com a gente. E aí o porquê esses times são equivalentes? Porque nenhum desses times também tem uma outra competição, ou Sul-Americana ou Libertadores, para disputar. Todos os outros demais têm. Todos os outros, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, todos esses times, tirando o Inter, tem uma segunda competição para disputar. E é óbvio, necessitaria-se uma análise individual de cada um, para onde que é o jogo de cada um, para fazer uma somativa total de quantos 1.000 quilômetros aquele time vai viajar durante toda a temporada. Porém, todos eles, em um outro patamar, viajarão, com certeza, viajarão mais do que o Atlético ou muito próximo a isso. Porque do São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que são os times que menos viajam, que fazem menos distância, na verdade, na Série A, o Atlético está a apenas 6.500 quilômetros a mais do que esses times. A depender de quanto esses times vão avançando dentro dessas competições, essa somativa vai se tornando cada vez maior. E aí a gente consegue traçar sim um paralelo entre o desgaste da viagem, o tempo que se demanda para estar constantemente viajando, os intervalos que essas viagens têm, em 3 dias os times têm que estar viajando, às vezes fazendo semanas sem nenhuma sessão de treinamento, porque é uma viagem muito longe uma da outra, e o desgaste físico que os atletas têm dentro dessas viagens cansativas, né, onde o tempo de recuperação desses atletas é cada vez mais abreviado, porque o calendário deles é cada vez mais apertado. Então, assim, a gente consegue também tirar 2 fatores. O Atlético, tendo esse calendário mais frouxo, traz com que a gente consiga ter talvez um nível de atenção, um nível de entendimento na prevenção e na recuperação desses atletas maior do que o dos outros. Fazendo com que o Atlético, por exemplo, consiga talvez evitar perder um Lucas Esquivel durante 3 meses, como foi na temporada passada.
fazer com que o elenco do Atlético esteja sempre pronto, com as peças sempre à disposição, bem fisicamente, para entregar o máximo que a gente vai precisar na Série A. Principalmente quando a gente olha para o cenário dos outros times que, na minha opinião, competem contra a gente. Todos eles têm mais distância de viagem para fazer. Então é um cenário em que o Atlético pode sim se beneficiar. E olhando também para o cenário de que os times que jogam uma segunda competição, talvez em algum momento da temporada, onde talvez o calendário aperte, onde talvez a importância dos jogos vá se intensificando, talvez esses times tragam um time misto para jogar contra o Atlético. Quando viaja, o Atlético enfrentará um time não titular de um Palmeiras, de um São Paulo, por exemplo. Isso pode vir a acontecer e isso pode ser sim um cenário em que o Atlético pode se beneficiar, mas consequentemente o Atlético também precisa ter atenção ao seu departamento médico para que a gente não tenha mais um ano de recorde de lesão como foi no ano passado. Então assim, esse cenário, na minha opinião, pode vir sim a ser benéfico, claro, com uma somativa de outros cenários também, não é uma coisa isolada, mas é algo que sim, contribui para que a temporada do Atlético talvez seja menos intensa do que as dos demais times. E isso pode ser benéfico para o final da temporada, onde com certeza essa Série A vai ser mais uma Série A muito disputada ponto a ponto. A última rodada da Série A do ano passado, a gente viu como é que foi. A cada gol que saía era um time que estava sendo rebaixado. Então talvez essas variáveis aqui façam diferença no final da temporada. Mas e você, o que acha? O que acha dessas viagens que todos os times vão fazer? Você acha que é um cenário muito maluco? Você acha que não tem muito a ver? Você acha que não importa muito? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, rapaziada. Deixe seu like, deixe seu joinha também, se inscrevam aqui no canal e vamos juntos em 2026. Valeu? Fui!